Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Essa videoaula, ela está dentro do módulo de Fisiologia e a gente vai falar sobre o sistema excretor, tá legal? O sistema excretor, ele designa como sistema excretor, onde a gente tem qualquer conjunto de órgãos que, num organismo, vai ser responsável pela manutenção do meio interno, regulação do teor de água e sais minerais e eliminação de resíduos nitrogenados formados durante o metabolismo celular. Por que eu frisei para vocês, né, que no sistema excretor a gente designa qualquer conjunto de órgãos? Porque a gente pensa muito em sistema excretor como rim, bexiga, uretra, né? Mas não. A gente tem também, por exemplo, o pulmão sendo considerado um sistema excretor, porque ele joga para fora o CO2 que o nosso corpo não quer. A pele também, né? Então, por isso que eu comecei a aula chamando a atenção de vocês para isso. Quais são as funções? Ele tem um papel fundamental na manutenção da estabilidade dos fluidos corporais, pois ele elimina substâncias indesejadas, amônia, ureia e ácido úrico principalmente, e retém aquelas que ainda podem ser aproveitadas, como água, sais, vitaminas. O sistema excretor, ele também é responsável pela osmorregulação, manutenção da concentração salina no sangue e de outros fluidos corporais. Então, como eu disse para vocês, existem diferentes órgãos do sistema excretor e não só o sistema urinário, né? A gente tem os pulmões e as vias respiratórias, que eliminam a maior parte do dióxido de carbono e de vapor d'água. A pele, que libera o suor e com ele a gente perde água e sais. E o sistema urinário, aí sim, né? Que é o rim, bexiga, uretra, ele produz e expulsa a urina. Ok? Os principais resíduos que a gente precisa eliminar são os chamados compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados, eles são derivados do consumo de proteínas do nosso corpo, de ácidos nucleicos ou qualquer outra molécula que contenha grupamentos aminas. E que, dependendo do animal, a gente vai ter diferente excreta sendo formado. Ácido úrico, que é o menos tóxico, a ureia e a amônia. São os 3 tipos de compostos nitrogenados que os seres vivos conseguem eliminar. Vamos começar a falar da amônia, né? A amônia é o mais tóxico excreta nitrogenado que existe, ok? Ela deve ser eliminada à medida que vai sendo produzida. A gente não consegue estocar a amônia, armazenar a amônia no corpo de tão tóxica que ela é. Bastante solúvel em água. É uma coisa em pró da amônia, né? Apesar da gente não conseguir guardar, armazenar, ela é bastante solúvel. Então, animais que têm uma grande quantidade de água à sua disposição, como por exemplo peixes, o girino, né, os anfíbios na fase de girino, eles têm água o tempo inteiro. Então, eles conseguem excretar amônia porque eles têm essa grande disponibilidade. Então, presentes em alguns invertebrados, de maneira geral, e peixes ósseos. Aos animais que excretam amônia, a gente dá a denominação de seres amoniotélicos, ok? Então, ouviu amoniotélicos, isso significa que eles excretam amônia. A ureia é menos tóxico do que a amônia, porém ela é mais tóxica do que o ácido úrico. Então ela fica ali naquele meio termo, ela não é nem tão tóxica e nem pouco tóxica. Pode permanecer na circulação por mais tempo, então a gente já consegue armazenar por mais tempo, não tanto tempo quanto o ácido úrico, mas a gente consegue. E ele é solúvel em água, porém menos solúvel que a amônia. Então a gente tem uma certa solubilidade, mas não tão solúvel quanto a amônia. Representou uma grande conquista ao ambiente terrestre. Então, a partir da produção da ureia, surgimento da excreção via ureia, os animais eles conseguem sair da água, não precisam da água o tempo todo, né? E permitiu então que a gente economizasse essa água.
É presente nos peixes cartilaginosos, anfíbios e mamíferos, ok? Seres que excretam ureia a gente vai chamar de ureotélicos. E o ácido úrico é menos tóxico do que qualquer outro excreta. Pode ser acumulado no organismo por um bom tempo, justamente por ele ser menos tóxico. E ele é o menos insolúvel em água, quase que insolúvel, na verdade. Permite a oviparidade, ou seja, permite que os animais possam colocar ovos, graças à excreção de ácido úrico. O ácido úrico vai se acumulando ali nos ovos. E é o principal tipo de excreta de insetos, répteis e aves. Esses a gente vai chamar de uricotélicos, tá? Cuidado para não confundir ureotélicos com uricotélicos. Vamos começar então, né? Com relação ao pulmão, a gente fala dentro da aula de sistema respiratório, a pele a gente fala dentro da aula de tecido epitelial, e nessa aula a gente vai dar enfoque ao sistema urinário, tá? Que é o que realmente produz a urina. O sistema urinário humano, ele tem como função filtrar e eliminar substâncias indesejáveis do nosso organismo, principalmente aqueles excretos nitrogenados que eu acabei de conversar com vocês. E como órgão componente do sistema urinário, a gente tem os rins, ureteres, a bexiga urinária e o uretra. Então, aqui eu estou fazendo um panorama para vocês dos principais órgãos componentes do sistema urinário. Então, olha, a gente tem o rim, que é o nosso principal órgão, né? Lá no rim, a gente tem a pelve renal, e outras estruturas importantes, né, como a conexão do rim com o ureter. Temos o ureter, tá, que é esse canal aqui que sai do rim e liga para a bexiga. Temos a bexiga, né, que é essa estrutura maior aqui, tá, vai guardar a urina, armazenar a urina, e a uretra, que é esse canalzinho aqui final por onde a gente vai eliminar a urina, tá? Então, dentro do sistema urinário, os principais órgãos que a gente tem que lembrar é o rim, tá aqui ele, a pelve renal, né, que é essa união aqui do rim com o ureter, a bexiga e a uretra no final. Fora isso, ele é irrigado, na verdade, né, por várias artérias, veias. Temos o fígado ali próximo, não faz parte do sistema excretório urinário em si, mas ele também produz determinados excretas, né? E aqui por trás, só para a gente se situar, o intestino grosso é a pelvis, ok? Função do rim. Vou começar a falar do primeiro lá, que é onde começa a ser formada a urina. Rim. Regulação da composição iônica do sangue. Então, se a gente está com bastante íon ou pouco íon, o rim ele vai regular essa quantidade que entra e que sai. Que fica e que sai, na verdade, né? Manutenção da osmolaridade do sangue, o quanto que a gente tem também de água circulando, o volume hídrico do sangue é regulado pelo rim. Regulação da pressão arterial, então uma coisa vai levando a outra, né? Se você faz a manutenção da osmolaridade, você consegue fazer a regulação do volume sanguíneo. Se consegue regular o volume sanguíneo, consegue regular a pressão arterial. Consegue também regular o pH do sangue. Liberação de hormônios, o rim ele libera determinados hormônios que a gente vai conversar nessa aula aqui também. Regulação do nível de glicose no sangue, a gente tem duas glândulas acima do rim que também vão ajudar na regulação dos níveis de glicose nesse sangue. E a excreção de resíduos e substâncias estranhas, né, que é o principal objetivo, então. O rim, ele é formado por várias unidades menores. Na verdade, a gente tem mais de 1 milhão dessas unidades por rim, que é o néfron, né? O néfron, então, é a unidade básica do rim. Então, cada rim é formado por mais de 1 milhão dessas unidades. E esses néfrons que são os responsáveis pela formação da urina. Então, a gente tem aqui, olha, um zoom, né? Eu peguei um néfron para a gente estudar daqui, desse rim.
E nesse néfron a gente vai encontrar, ó, o glomérulo, que é essa região aqui por onde chega o sangue, ok? A cápsula glomerular, que protege o glomérulo, e os túbulos, ok? Então, a gente tem o túbulo contorcido proximal, a gente tem a alça de Henle, né? E a gente tem, ou alça nefrítica, e a gente tem o túbulo contorcido distal, que é o mais distante e o que dá conexão com o ducto coletor, que é o que vai jogar para fora, ok? Então, a gente tem essas determinadas regiões aí. Processo de formação da urina. Começa com uma filtração glomerular, então tudo começa com uma filtração nos glomérulos. Depois a gente tem uma reabsorção, que é de substâncias úteis. Então, quando você faz a filtração, muita coisa importante sai. Então, quando a gente passa para os túbulos, tem que ter essa reabsorção para pegar o que era importante. E a eliminação de substâncias chamadas de excretas, né? Principalmente aqueles excretas nitrogenados. Ao longo de todo o processo, a gente vai ter a reabsorção de água. E aí isso vai depender, através de hormônios, se a gente vai reabsorver mais ou menos água. Então, olha só. Estou fazendo um zoom para vocês das principais regiões dos túbulos, do néfron, tá? Então, eu tenho aqui a cápsula, né? As veias, a artéria chegando, veias e artérias chegando aqui. E tem o glomérulo, tá? O glomérulo onde começa tudo, ok? E a cápsula desse glomérulo, chamada de cápsula de Bowman. Então, no glomérulo, acontece a filtração. A filtração ela é dada pela pressão hidrostática do sangue sobre as paredes do glomérulo. Então, chega sangue com uma velocidade grande aqui, com uma pressão alta, e aí acaba extravasando líquidos, substâncias para fora dos capilares, ok? Então, são barradas as células sanguíneas, ficam presas, né? Não extrapolam os vasos, as células sanguíneas e proteínas plasmáticas, passando pela cápsula água e alguns solutos, sais, vitaminas, glicose, tudo isso vai conseguir passar. A isso a gente dá o nome de filtrado glomerular. Então, esse aqui é o processo de filtração. Depois que acontece a filtração, a gente tem a reabsorção ao longo do túbulo, principalmente o túbulo contorcido proximal. Então, a gente vai reabsorver água, sal, glicose, aminoácidos e qualquer outra molécula que seja importante para o nosso corpo, tá? Mas principalmente água, sais, glicose e aminoácidos. Vai voltar para a nossa corrente sanguínea, ok? Então, a gente tem essa fase de reabsorção no túbulo contorcido. E, por fim, lá no finalzinho, a gente tem a secreção. Algumas moléculas estranhas vão passar direto do sangue para o túbulo, sem precisar ser filtrada aqui. Por exemplo, metabólitos de drogas, remédios, né, que foram lá eliminados pelo pelo fígado, né? Os excretas nitrogenados, como eu falei para vocês, ácido úrico, ureia, vão ser secretados e eliminados direto, ok? Então, a gente tem essa última fase, que é a fase de secreção. E aí, a gente tem, então, a excreção, principalmente de íons potássio, H+, água e os excretas nitrogenados. Isso é a urina, ok? Quem faz o controle hormonal? Eu estou desde o início da aula falando que o rim, né, ele desempenha todas as suas funções graças ao controle hormonal. Então, a gente tem o hormônio antidiurético, que é o ADH. Ele vai atuar nos néfrons, estimulando a reabsorção de água. Então, ADH significa antidiurético. Ele vai diminuir a quantidade de água que vai sair. Então, ele estimula a reabsorção de água lá nos túbulos distais. Organismo com pouca água vai produzir ADH. Então, por exemplo, tô num dia quente, tô com muito calor, né? E aí eu tô perdendo muita água por suor. Já tô perdendo água via
tecido epitelial, não tem necessidade de urinar bastante água. Então, em dias com pouca, né, água, em que o organismo perca água em excesso por outras vias, a gente tem a produção do ADH. Você vai menos no banheiro no calor, mesmo que você tome bastante líquido, tá? Então, a gente tem a geração de urina, uma urina mais concentrada. Agora, o organismo com bastante água já inibe a produção do ADH, né? A gente tem a inibição do hormônio, então a gente vai ter pouca água sendo reabsorvida, bastante urina. No frio, a gente urina mais, certo? Então, geração de urina menos concentrada, ok? Então, é isso que o ADH ele faz. No rim, então, a gente tem essas estruturas e essas funções de formação de urina. Depois que a urina ela vai sendo formada, ela vai sendo coletada. Ela vai passar por um tubo que a gente chama de ureter, né? Então, ureter é esse número 2 aqui, olha. Sai do rim e vai até a bexiga, tá? Então, os néfrons, eles vão desembocar em ductos coletores que se unem para formar canais mais grossos. A fusão dos ductos vai originar um canal único que a gente vai chamar de ureter. E ele deixa o rim em direção à bexiga. Depois a gente tem a bexiga urinária, que vai armazenar aquela urina que vai sendo produzida. É uma bolsa de parede elástica, dotada de musculatura lisa, com função de acumular a urina produzida pelos rins. A vontade de urinar, ela começa geralmente quando a bexiga atinge 350 ml de urina. É mais ou menos o que um ser humano consegue guardar antes de ter a vontade ao banheiro. E para finalizar, a uretra, né, que é o finalzinho lá do sistema urinário. É um tubo que parte da bexiga e termina na mulher na região vulvar e no homem na extremidade do pênis. A sua comunicação com a bexiga mantém-se fechada por anéis musculares, que a gente chama de esfíncteres, e quando a musculatura desses anéis relaxa e a musculatura da bexiga contrai, é que a gente consegue urinar, ok? Galera, essa foi uma aula sobre o sistema excretor, onde a gente falou sobre os principais órgãos, não só do sistema urinário, mas também do sistema excretor como um todo, e que a gente comentou também sobre como é formada o principal excreta do nosso corpo, que é a urina. Tá legal? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.